1 Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler do verso 5 em diante. Diz assim: E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar-se. O anjo voltou pela segunda vez, tocou-lhe e disse: Levanta, come, pois muito longo será o teu caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Que fazes aqui, Elias? Feche os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos nessa manhã e te agradecemos pela oportunidade de falar do teu nome. Pedimos a Deus que o teu Espírito se manifeste no nosso meio, de uma forma intensa, de uma forma poderosa. Que as barreiras sejam quebradas através do nome de Jesus. Que toda resistência maligna, física, emocional, seja destruída a partir de agora. Que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Quando nós falamos de Elias, nós estamos falando de um dos maiores profetas de Israel. Ele só não chega a ser o maior profeta de Israel por causa de Moisés, porque Moisés foi o maior profeta, não há dúvida sobre isso, porque Moisés falava com Deus face a face. Deus diz isso, né? É uma coisa extremamente interessante o relacionamento, o diálogo entre Deus e Moisés. Então não tem como comparar. Mas depois, passando disso, nós vamos encontrar Elias, um tesbita, ou seja, fala do lugar aonde ele vem, não fala quem são os pais dele, não fala das suas origens, a não ser do lugar aonde ele pertencia. Mas esse homem, ele tinha a ousadia do Espírito. Ele era um homem ousado nas suas decisões. Ele tinha uma palavra firme, e ao mesmo tempo Elias desafiava muitas vezes o sistema, né? Você vai ver que Elias, ele confronta Acabe. Elias, ele confronta os profetas de Baal e os de Azera. Ele também, ao mesmo tempo, ele ora em cima do monte, e um capitão e 50 da sua turma é fulminado, sobe a segunda parte, é fulminado. Mas Elias, ele de repente, num momento específico da vida dele, talvez o auge da vida de Elias, é marcado por medo e depressão. Ele foge porque ele sofre uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. Depois que ele destrói os profetas de Baal, de Azera, no Monte Carmelo, a Bíblia diz que Jezabel diz para ele assim: amanhã, até essa hora, vai acontecer para você coisa pior do que você fez aos profetas. Isso foi suficiente para mexer com toda a estrutura de Elias. Elias ficou desestruturado emocionalmente, espiritualmente. Ele se abalou de tal forma em que ele ficou desorientado e ele quis morrer. Será que isso é só para os tempos de Elias? Absolutamente que não. Nesses tempos, nesses momentos da nossa vida, ainda acontecem situações que nos desorientam. Ainda chegam notícias que acabam mexendo com a nossa vida, mexendo com a nossa estrutura.
e nos faz deixar de olhar para aquilo que é realmente importante na nossa vida, que é Cristo. Nos faz esquecer dos livramentos que Deus nos deu, dos avanços que o Senhor nos deu, das provisões que o Senhor nos deu, simplesmente porque nós ouvimos palavras que nos ferem, que nos machucam ou que nos paralisam. Mas nós precisamos entender que esse espírito de Jezabel, que é um espírito de manipulação e paralisação, ele precisa ser quebrado na nossa vida, ele precisa ser anulado na nossa vida. Nós não podemos permitir que o governo de Jezabel, ele permaneça na nossa vida ou naquilo que nós fazemos. Nós não podemos permitir que o espírito de Jezabel governe os nossos afazeres, governe a nossa família, governe nossas empresas, governe nossos negócios, governe nosso ministério. Nós temos que declarar que a força desse espírito está quebrada, que o domínio desse espírito está quebrado sobre a nossa vida, sobre tudo que está ligado a nós, porque se nós não declararmos isso, nós seremos paralisados em algum momento. Em algum momento nós seremos destruídos por esse espírito. E a Bíblia diz em Efésios 6, de 10 em diante, fala sobre a armadura de Deus. Se você ler depois, eu não vou ler aqui, para senão a gente vai ficar preso em num tempo maior. Mas em Efésios 6, Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, vai falar sobre a armadura de Deus, vai falar sobre uma série de componentes que são liberados para cada um de nós, para que nós possamos utilizar. E uma dessas ferramentas que o Senhor nos dá é a espada da palavra. Eu já falei algumas vezes aqui que eu demorei muito tempo para aprender o que era a espada da palavra, porque para mim a espada da palavra era eu pegar a Bíblia, ler a Bíblia e falar assim: pronto, eu estou com a espada do Senhor na minha mão. Eu, por exemplo, vim de uma igreja tradicional. Quando eu nasci, eles falavam assim: pega a sua espada aí, levanta a sua espada. Eu pegava a minha Bíblia, levantava a minha Bíblia e ficava ali: olha, eu estou com a minha espada na minha mão. Mas na verdade, quando o autor está dizendo sobre a espada da palavra, ele está dizendo assim: você precisa pegar essa palavra, você tem que ler ela, você tem que compreender ela, mas você precisa declarar ela sobre circunstâncias na sua vida. Ou seja, existem momentos da sua vida, existem situações da sua vida que Deus, Ele quer que você leia a palavra, sim. Ele quer que você tenha a instrução, sim, mas Ele quer que você comece a declarar a palavra dEle. Ou seja, quando eu começo a falar sobre a palavra dEle, a espada do Senhor começa a cortar todos os domínios malignos. Quando eu começo a declarar a palavra de Deus, os espíritos malignos são cortados, quebrados, destruídos, anulados pelo poder que há no nome de Jesus. Quando eu declaro a palavra, os encantos eles são quebrados. Quando eu declaro a palavra, há um choque entre aquilo que eu estou dizendo no mundo físico e dentro do espiritual, um choque contra os principados e potestades que tentam nos paralisar e destruir, que tentam nos manipular. É necessário nós aprendermos a usar essa espada, é necessário nós começarmos a declarar. Existem situações na sua vida aqui que você está esperando que um anjo desça e mude a situação. Tem situações aqui que você está esperando que um profeta diga alguma coisa para você, mas Deus está esperando você pegar essa palavra aqui e começar a declarar ela, dizer que aquilo está sendo quebrado, dizendo que aquilo não tem poder sobre a sua vida, dizendo que aquilo está aberto, dizendo que aquilo está sendo rompido naquele momento, dizendo que aquelas muralhas estão sendo destruídas naquele momento. Talvez você nunca percebeu, mas pessoas que vêm de repente nos nossos cultos de sexta-feira, existem momentos aqui que nós começamos a declarar alguns versículos bíblicos. Parece algumas pessoas, será que eles estão rezando? Será que eles estão falando alguma coisa? Não, é uma estratégia que Deus nos deu para combater determinadas castas de demônios.
Porque não adianta, existem coisas que não adianta você mandar queimar, não adianta você mandar amarrar, não adianta você ficar, não, na verdade nós temos que usar a espada do Senhor, porque quando nós usamos a espada do Senhor, os encantos são quebrados, a magia é quebrada, sim, as nereidas são quebradas. Ou seja, quando nós começamos a usar a palavra, o ambiente em que nós estamos começa a mudar. Por quê? Porque os laços, os embaraços, eles são cortados através do nome de Jesus, através da palavra que está sendo declarada. Eu quero dizer para você aqui hoje, que é um tempo que Deus está dizendo para nós usarmos a palavra, ou profetizarmos sobre situações na nossa vida, porque Deus quer mudar situações na sua história, Deus quer mudar situações no seu caminho, Deus quer abrir caminhos novos para você, mas é necessário nós começarmos a usar a espada do Senhor, e esse é o tempo da espada agir sobre a nossa vida. Então o espírito de Jezabel faz ele ficar apavorado, ele foge. Você já percebeu que a igreja é o lugar onde existe a maior concentração de fugitivos? Como é que é? A igreja é o lugar onde existe a maior concentração de fugitivos. Não fugitivos da justiça, da polícia, não, fugitivos das circunstâncias. Eles se escondem atrás das decepções, eles se escondem atrás das desculpas, eles se escondem atrás do desânimo, ele se esconde porque ele não quer mais, ele já desistiu, e aí ele começa a se esconder no meio de uma plateia como essa. De manhã assim, mais tranquilo, você consegue ver mais rostinhos, mas quando chega a noite, quando começa a encher, aí fica mais difícil de você abordar, de você olhar, de você enxergar algumas pessoas. Mas os fugitivos, eles continuam aí escondidos, eles continuam negando, como Pedro, não negando a sua fé, mas negando Jesus. Ou seja, existem momentos da nossa vida em que você foge, mas você não pode. Você pode fugir de tudo que você está vendo aqui, mas você não pode fugir de Deus. Você pode se esconder de tudo aqui, mas você não pode se esconder de Deus. Você pode ocultar qualquer coisa aqui, mas aos olhos de Deus você não pode ocultar as coisas. Elias, ele fugiu, e a Bíblia diz que no meio do caminho ainda Deus mandou para ele pão e água para que ele comesse. Então a Bíblia diz que Elias anda durante 40 dias e 40 noites com a força daquela comida e entra dentro da caverna. E eu quero falar hoje aqui um pouco sobre a caverna. Por quê? Porque a caverna é um lugar escuro, solitário, é um lugar de solidão, é um lugar de tristeza, é um lugar de morte, é um lugar onde Deus não pode agir na sua vida, é um lugar onde você não consegue ser alcançado, e quando você não é alcançado, não há mudança na sua vida. Quando você não é alcançado, não há transformação na sua vida. Quando você não é alcançado, não há direção para a sua vida. Ou seja, quando você entra dentro de uma caverna, quem vence é o diabo, não é você. Quando você entra dentro de uma caverna, quem sai fortalecido não é você, é o diabo. E é tão interessante que Elias, ele está dentro de uma caverna. Deus não vai dentro da caverna. A Bíblia diz que Deus, a palavra do Senhor veio a Jeremias, veio a Elias. E a palavra que vem a ele é: o que é que você está fazendo aqui dentro desse lugar? Foi a única palavra que ele ouviu de Elias. Elias ouviu de Deus dentro da caverna: o
que você está fazendo aí? Já parou para pensar um pouco? Deus podia falar e tratar com ele dentro da caverna, mas Deus não tratou com ele dentro da caverna. Deus podia ter revelado a ele dentro da caverna, mas Deus não revelou a ele dentro da caverna. Deus podia mandar um anjo dentro da caverna, mas Deus não mandou um anjo dentro da caverna. A única coisa que alcançou Elias dentro de uma caverna foi o questionamento: o que é que você está fazendo aí? Sabe por que a única coisa que chegou até ele foi isso? Porque a única coisa que Deus pode fazer é perguntar para você: o que é que você está fazendo aí? É mostrar para você que a caverna não é o seu lugar. A caverna, ela não foi feita para você. Ela pode ser um lugar de passagem, mas ela não pode ser um lugar de morada na sua vida. Ela pode ser um lugar onde você pode até se esconder, mas não é um lugar onde você pode permanecer a sua vida inteira. E às vezes nós não entendemos isso, às vezes nós não compreendemos isso. Nós continuamos dentro de uma atmosfera, dentro de um ambiente aonde nós não queremos ser encontrados, aonde nós não queremos ser ativados, aonde nós não queremos que as coisas mudem na nossa vida. Agora você precisa entender que Deus tem a vontade dele sobre a sua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida, e Deus não vai permitir que você permaneça mais na caverna. Deus não vai permitir que você permaneça nesse ambiente de solidão, nesse ambiente de escuridão, nesse ambiente aonde não há mais perspectiva de vida para você, aonde você está aí para desistir, você está contando os dias para ver os seus dias terminarem, para ver a sua vida terminar, para ver o seu futuro terminar, para ver os seus planos terminarem, porque você não quer mais ser amolado pelas coisas, você não quer mais sentir as dores das coisas, você prefere ficar aí escondido. Mas você precisa entender que Deus, Ele está se movendo para tirar você desse lugar. Deus está se movendo para levar você uma palavra, para dizer para você: saia daí, porque existem coisas que você precisa fazer ainda. Saia desse lugar, porque existem coisas que eu preciso construir na sua vida ainda. Saia, porque ainda eu tenho um futuro para você. Talvez você chegou aqui nessa manhã e pessoas disseram: não há mais futuro para você, não há mais perspectiva para você, porque talvez lá no passado você errou, talvez você falhou, talvez você caiu, talvez você fez coisas que você não deveria fazer, e as pessoas lançaram você dentro de uma caverna dizendo: é o teu fim. Mas Deus me trouxe nessa manhã para te dizer que é tempo de você sair dessa caverna, porque existe uma palavra de vida sobre a sua vida, há uma palavra de transformação sobre a sua vida. Diga para alguém que está do seu lado, fala assim: hoje é dia de sair da caverna. Diga para outra pessoa, diga assim: hoje é dia de sair da caverna. Diga aí: o tempo da solidão está chegando ao fim. Diga: o tempo da paralisação está chegando ao fim. Orabandá que derraço. Repa que derraço de comandaça derraço. Rapapapá que derraço de comandar isso derraço. Deus vai te tirar desse lugar. Deus está perguntando para você: o que é que você está fazendo aí? A primeira coisa é: Deus quer ouvir a sua desculpa. Deus quer ouvir a sua desculpa, porque Deus não se move por desculpa. Ele disse: olha, mataram todos os teus profetas e só ficou eu aqui, só sobrou eu. Deus confrontou ele dentro da caverna? Não. Sabe por que Deus não está confrontando você dentro da caverna? Porque na estratégia de Deus o confronto não ocorre dentro da caverna, ele ocorre fora da caverna. Na estratégia de Deus, da forma em que você está, se Deus te confrontar, você morre aí dentro. Então dentro do plano de Deus, Deus não quer confrontar você aí, Deus quer tirar você daí. Então Ele está chamando você, Ele diz: Elias,
sai de dentro dessa caverna. Então qual é o primeiro ensinamento? Para você ouvir o que Deus tem para você, você precisa se mover do lugar onde você está. Não adianta você achar que você vai receber no lugar da forma em que você está, porque não vai. Não adianta você ficar aí achando que Deus vai falar tudo com você na posição que você está, porque Deus não vai falar. Deus quer que você se mova. Deus deseja que você se mova. Deus quer que você tenha uma atitude na sua vida. Deus quer que você acredite que ainda existe uma resposta dele para a sua vida, que ainda existe algo para ele fazer na sua vida. Dentro da caverna você não vai conseguir ouvir isso. Dentro da caverna você não vai conseguir entender o que Deus está falando. Então você tem que se mover. Você já percebeu que os grandes milagres que Jesus fez foi através de movimentos de pessoas e não dele? A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, 12 anos de hemorragia, 12 anos impura, 12 anos afastada da sua família, 12 anos que gastou todos os seus recursos, seus bens para ser curado. O que aconteceu? Nada. A Bíblia diz que a sua situação só piorava de dia após dia. Então ela estava numa posição de perda, numa posição aonde ela não conseguia ouvir ou receber uma ação de Deus na sua vida. Mas a Bíblia diz que ela na sua mente diz assim: olha, se tão somente eu tocar na orla desse homem, eu vou ser curado. Então a Bíblia diz que ela se movimenta, ela sai do lugar onde ela está, ela sai do ambiente onde ela está, ela sai do lugar de tribulação que ela está, ela sai do lugar de solidão que ela está, ela sai do lugar de impureza que ela está, ela sai do ambiente onde não existe mais perspectiva e ela acessa um lugar onde as coisas podem mudar na vida dela. Ela se move de um lugar de perda para um lugar de cura. Então ela se moveu. E ela recebeu, sim ou não? Sim ou não? Oh meu Deus, aqui, será que tem alguém vivo nessa igreja ainda? Ela recebeu, sim ou não? Então, quer ver outro que se moveu dentro das suas limitações? Bartimeu. Você vai dizer, Bartimeu ele não andou, mas Bartimeu ele gritou. Quando você não pode andar, você tem que gritar. Quando você não tem força mais, você tem que se arrastar. Alguma coisa você precisa fazer na sua vida para que as coisas mudem. A Bíblia diz que a história de Bartimeu qual é? Ele estava à beira do caminho, mendigando, parado num lugar. Eu já fico pensando assim, ele era um camarada conhecido naquele lugar. Todo mundo conhecia Bartimeu. Se nós formos ver a história por detrás de Bartimeu, aí é uma outra conversa, tá certo? Não está na Bíblia, mas diz que Bartimeu, seu pai, era um homem, era um general, e ele insurgiu contra o Império Romano. Seu pai foi morto, as suas terras foram confiscadas e arrancaram os 2 olhos do seu filho, Bartimeu. Seu pai é morto e arrancados os 2 olhos de Bartimeu. Alguns dizem que a capa que ele tinha mostrava que ele era um mendigo. Outros dizem que a capa que ele tinha mostrava qual era a sua origem. Querendo ou não, a sua capa, ela era uma amostra de quem ele foi um dia, ou de quem ele era. Agora, quem você foi no passado, ou se você é um fracassado no dia de hoje, não vai fazer diferença nenhuma. Então ele era uma pessoa conhecida pelas suas esmolas, todo mundo sabia quem ele era, todo mundo sabia onde ele estava,
mas a vida dele não mudava. E às vezes a nossa vida é assim: todo mundo sabe quem você é, todo mundo sabe do problema que você está passando, todas as pessoas conhecem as lutas e as fraquezas que você tem, mas ninguém consegue te ajudar. E às vezes ninguém consegue te ajudar, querido, não é porque Ele não quer te ajudar, não é porque não tem dinheiro, não, é porque Deus não quer permitir que Ele te ajude, porque Deus quer interferir nesse assunto. E quando Deus quer interferir nesse assunto, ou em assuntos da sua vida, Deus começa a criar circunstâncias ao seu redor, para que o socorro de pessoas não chegue até você, porque não é o socorro das pessoas que vão mudar a sua vida, mas é o socorro dele que vai transformar a sua vida. Nós temos que ter inteligência sobre isso. Então a Bíblia vai dizer que ele estava ali, e ele não se movia fisicamente, mas ele se movia espiritualmente, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Você acha que tudo foi maravilha? As pessoas tentavam sufocá-lo, as pessoas tentavam paralisá-lo, as pessoas tentavam de todas as formas fazer com que as coisas não dessem certo na vida dele. Fala: fique quieto, não amole o mestre. Mas ele queria sair do lugar onde ele estava. Todas as vezes que você tomar uma atitude para sair de dentro da caverna, para sair do lugar de solidão, alguém vai se levantar para dizer para você que você não pode. Agora você tem que sair, porque se você sair, você vai receber o que Deus tem para a sua vida. Então aproveita essa manhã, sai das lamentações que você tem. Aproveita essa manhã, sai do lugar da mesmice que você tem. Aproveita essa manhã, saia do lugar aonde você está aí, que você reclama de tudo, aonde as coisas não funcionam, aonde você fica nos porquês da sua vida, aonde você fica lamentando quem você foi, você fica olhando para a sua história, você olha para hoje, você diz: eu não tenho mais nada, não há mais possibilidades para mim. Era o problema de Elias dentro da caverna. Deus disse para ele: sai daí agora e vem aqui fora, porque eu vou falar com você. Sai daí, porque Deus vai falar com você. E quando você sair desse lugar, algumas coisas vão acontecer na sua vida. Qual a segunda coisa? Elias sai da caverna, e quando Elias sai da caverna, ele vem com o mesmo argumento. Deus pergunta para ele: o que é que você está fazendo aí? Ele diz: só ficou eu como profeta, só tem eu aqui. E se eu não profetizar, em outras palavras, se eu não profetizar, se eu não acontecer, se eu não fizer, nada vai mudar. Mas escute, no meio dessa situação, quando você sai da caverna, a primeira é: se mova do lugar onde você está. A segunda é, aí Deus começa a mostrar para você. Segundo, Deus tem uma direção nova para a sua vida. Sabe quando você vai receber a direção nova de Deus na sua vida? O dia que você sair da caverna. Sabe quando Deus vai começar a mudar essa situação da sua vida? O dia que você sair da caverna. Porque quando você sair da caverna, Deus vai te dar estratégia para você romper, para você vencer aquilo que está dominando você. Deus disse para ele: qual a primeira direção que Deus disse para ele? Está aqui, ó. Vamos ler aqui. Ele disse, olha, lá no 14, eu tenho sido, versículo 14 do capítulo 19, tá? Só para vocês acompanhar aqui, ele vai pôr aí, em nome de Jesus. Respondeu ele: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Olha as desculpas: derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu, e agora estão tentando matar-me também. Ninguém vai te matar. Você está entendendo? Podem tramar contra você, mas não vão conseguir. Podem se levantar contra você, mas não vão prevalecer. A Bíblia diz que por um caminho o inimigo vem contra você, mas por 7 ele tem que fugir do teu caminho. Por 7, ou seja, ele vai sair desorientado da tua presença, porque Deus está com você nesse negócio.
E ele diz assim, olha aqui, disse-lhe o Senhor, olha que coisa interessante. Agora Deus começa a falar com ele. Disse-lhe o Senhor, versículo 15, está aí, ó: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Disse-lhe o Senhor: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e quando chegares lá, unge Azael rei sobre a Síria. Jeú, filho de Ninsi, ungirás como filho de Israel, como rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta no teu lugar. Quando eu saio da caverna, eu recebo direcionamento de Deus. Sabe a direção que você está esperando? Sabe a solução que você está esperando? Ela virá o dia que você se mover. Enquanto você ficar aí do jeito que você está, meu irmão, não vai acontecer. Você vai continuar construindo as desculpas de sempre. Você vai continuar culpando as pessoas pelo seu fracasso. Você vai ficar olhando e dizendo que não tem mais jeito. Você vai continuar aí dizendo: olha, não está funcionando, não está dando certo, não vai. Você vai continuar dizendo: olha, eu já fiz durante muito tempo, mas eu tentei agora, e agora não vai mais. Mas deixa eu te dizer, ainda existe uma direção para a sua vida, ainda existe uma palavra de Deus para a sua vida, e a palavra que Deus tem para a sua vida é de recomeço e não de morte, é uma palavra de avanço e não de retrocesso. A palavra que Deus tem para a sua vida é uma palavra de mudança. Eu quero te dizer que a sua vida ainda vai mudar, ainda vai acontecer algo novo na sua vida. Não importa o que aconteceu, Deus tem algo novo para você. Deus tem direção. Sabe o que acontece? Às vezes nós não perdemos a fé, às vezes nós perdemos a direção. Nós não perdemos a habilidade que Deus nos deu, nós só perdemos o controle. Imagine você dirigindo um carro e você perde o controle do carro, você bate o carro. Você perdeu a direção ou você desaprendeu a dirigir? Você perdeu a direção. Você errou. Você falhou. E é normal. É normal perder a direção. Não que deva acontecer todas as horas, todos os momentos, mas você precisa entender que é normal. Você é falho, nós somos falhos, temos sentimentos. Você não tem? Você tem sentimento, tem as emoções. E a emoção é uma coisa interessante, né? Ela aflora de acordo com o momento. De acordo com que as coisas vão acontecendo na sua vida, as emoções elas vão mudando. Já andou de montanha russa? Está subindo, está dando um frio na barriga. Se você tem barriga igual ela, começa a sumir. Faz assim. Ao que chega lá e você fica: e agora? E daqui a pouquinho, qual é a emoção que você tem? De extravasar, você grita, levanta a mão,
outros seguram no negócio e dá de desmaiar, outros dá dor de barriga, outros começam a passar mal, outros gritam, parece que o mundo vai acabar em grito. Cada um tem um tipo de emoção, extravasa a sua emoção de um jeito. E nessas emoções que nós extravasamos, vem os excessos. E os excessos, muitas vezes, machucam pessoas que estão ao nosso lado. Os excessos, muitas vezes, marcam as pessoas que estão do nosso lado. Os excessos, muitas vezes, nos desanimam. E aí você perde a direção. Você perde a direção, vou dizer, você perde a direção, mas não desaprende. Não tem como desaprender. Pega aí alguém que é desviado. Pega alguém que é desviado. Ele perdeu a direção, mas se você falar com ele da Bíblia, ele sabe a Bíblia. Não tem como tirar isso dele. Tem uns que eu fico perguntando assim, eu falo assim: meu Deus do céu. Eu tive uma experiência uma vez que eu estava lá na Olive Nicole, no ano de 2015, sentadinho lá. Ainda não tinha muitos pastores, não tinha pastores, não tinha obreiros, era uma luta. Eu estava lá, chegou um homem desesperado, falou assim: olha aqui, eu estava indo na praça e de repente entrou um bêbado na minha frente. Eu falei: normal. Ele falou assim: não, você não está entendendo. Entrou um bêbado na minha frente e disse assim: eu estou bêbado, e eu sei que você olha para mim com desprezo, mas deixa eu te dizer uma coisa para você: eu já servi o Deus que você serve. Eu não sirvo Ele hoje, eu não ando no caminho que Ele tem para a minha vida, eu perdi a direção. Mas existe algo dentro de mim que não muda. A essência está aqui. E assim te diz o Senhor teu Deus. O mendigo começou a profetizar para ele, bêbado, e falou para ele assim: você quer largar da sua mulher, mas Deus está dizendo para você que é para você voltar para o caminho e ficar firme, porque Ele vai restaurar teu casamento. Pronto. Voltou um homem, chegou lá na igreja chorando, desesperado. Falou assim: eu fui num monte de igreja, está tudo fechado, passei aqui, vi essa porta aberta, eu entrei aqui, me ajuda, eu não sou daqui, mas me ajuda, o que eu faço? Eu falei: não tem nada para você fazer, meu irmão, você só tem que obedecer. Mas o cara estava bêbado, mas o cara mentiu? Não. Então eu falei assim: meu filho, foi Deus que falou com você mesmo. Quando Deus quer falar com você, Deus usa até uma jumenta para falar com você. Sabe qual é o problema? Nós queremos rotular as coisas. E quando nós rotulamos as coisas, nós criamos um preconceito das coisas. Nós achamos que só pode ser de um jeito, e nós servimos um Deus que não tem jeito. Eu não estou dizendo que você tem que sair dando ouvido para tudo que falam para você. Tem que ter um filtro. Mas Deus quis usar o bebum. O que você vai fazer? Vai falar: Deus, o Senhor podia usar um profeta para falar comigo. O cara perdeu a direção, mas não perdeu a essência. Elias perdeu a direção, foi para um lugar, porque olha só, aqui no versículo 15, Deus vai dizer assim: vai e volta pelo teu. Está dizendo assim: meu caminho ou o teu caminho? Põe aqui, ô irmãozinho, em nome do Senhor Jesus. Isso, obrigado. O que está escrito aqui? Vá e disse, então disse o Senhor. Então disse o Senhor. Então, mudou a versão aqui. Então o Senhor lhe disse: vai e volta pelo quê? Teu caminho.
Deus está dizendo para ele: esse caminho que você fez não foi o meu caminho, não. Ele é teu. Volta por ele. Volta pelo teu caminho. Deus tem umas coisas assim. Se você ler o livro de Êxodo, Moisés está 40 dias e 40 noites no cume do monte, falando com Deus. Deus diz para ele assim: ó, deu um problema lá embaixo. Olha Deus falando assim: deu um problema lá embaixo. Eu imagino Moisés: qual foi o problema que deu lá embaixo? O teu povo, Moisés, se rebelou. Pode ler lá. Deus vai dizer assim: o teu povo se rebelou. Deus vai dizer assim: não tem nada a ver com esse trem não, é tudo seu. Eu imagino Moisés: peraí, Senhor, foi o Senhor que libertou esse povo. Você disse que ele era seu povo, que você tinha uma aliança com eles. Agora eles pecaram, o povo é meu? É, o povo é seu, Moisés. Primeiro, Deus tem uma direção nova para a sua vida. Qual é a segunda coisa que Deus vai fazer na sua vida quando você sair da caverna? Primeira direção. Terceira coisa, ou segunda, como você queira. A segunda coisa, Deus fala com ele, vai assim: unge reis. Deus está falando sobre domínios. Quando fala sobre rei, fala sobre território, fala sobre domínio. Deus estava dizendo assim: eu vou mudar os domínios que estão ao seu redor. Misericórdia, cara. Difícil, né? Você está lá em Nárnia, como eu digo para os meninos aqui, né? Você está lá em Nárnia e eu estou aqui na terra. Você não entendeu? Deus vai mudar os domínios que estão ao seu redor. Se prepare, porque as coisas que estão ao seu redor não vão permanecer da forma que estão. Tem coisas que estão nas mãos dos outros que Deus vai colocar nas suas mãos. Tem negócios que Deus vai colocar nas tuas mãos. Tem soluções que Deus vai colocar nas suas mãos. Existem coisas que Deus vai começar a mudar. A estrutura vai começar a girar. A roda vai começar a girar. E os controles que estão na mão de outros vão vir para as tuas mãos, diz o Senhor dos Exércitos. Existem coisas que você acha que não vai vir, mas Deus está dizendo: eu coloco novos domínios nas tuas mãos. Tem coisa que vai chegar. Escute o que eu estou dizendo. Orabandar que derraço de comandar certo. Tem coisas que vão começar a chegar nas tuas mãos, coisas novas. Deus está dizendo para você que esse ano algo vai chegar na tua mão, e Ele está se movendo. Deus está tirando. Quando Ele diz: unge fulano como rei, unge o outro como rei, Ele está dizendo assim: eu vou remover os impedimentos, pessoas que estão segurando coisas para abençoar a sua vida. Eu vou tirar do teu caminho, eu vou remover do teu caminho, e vou estabelecer um novo momento na sua história. Ou agora meu pulmão cura de uma vez, ou então eu estou... Ou não cura. Eu vou dizer a você, não sei quanto a você, mas eu tenho esperado essa palavra que Deus está falando aqui. Eu tenho esperado ela. Domínios, territórios. Existem tantas coisas aqui na igreja que estão acontecendo, e você não tem nem noção do que está acontecendo.
Existem tantas guerras que eu estou travando no silêncio. Porque eu acredito. Eu acredito que Deus, Ele quer mudar algumas coisas. E sabe o que acontece? Às vezes as coisas não mudam, não é porque Deus não quer, porque não tem gente para se levantar para mudar. Sabe por quê? Porque quando você se levanta como um rompedor. E o problema do rompedor é que ele sente as dores do romper. Quem vem depois, meu irmão, passa dando glória a Deus, aleluia. Mas aquele que entra primeiro, ele sofre as dores do negócio. Eu quero dizer para você, eu tenho esperado esse tempo de romper de Deus, o tempo da mudança dos domínios de Deus. Eu tenho esperado o tempo da mudança. Eu sou filho dessa cidade, eu nasci nessa cidade. Eu vou dizer para você, eu tenho esperado, faz 40 anos, eu tenho 40 anos, eu completei 40 anos em julho, não vivi nada ainda, sou ainda um menino ainda, mas segundo a Bíblia, eu já passou uma geração minha, 40 anos. Eu vou dizer, eu tenho esperado um tempo de mudança, assim como outros aqui que já viveram muitos mais tempo do que eu, um pouco mais tempo que eu, estão esperando um tempo de romper, um tempo de domínios, das transferências de domínios, a quebra do coronelismo dessa cidade, aonde alguns dominavam e outros padeciam, aonde outros tinham tudo e outros não tinham nada. Mas eu vim como um profeta nessa cidade. Eu vim dizer para você que as coisas vão mudar nessa terra, as coisas vão mudar nessa cidade, os horizontes vão mudar nessa cidade, coisas novas vão chegar nessa cidade, empresas novas vão chegar nessa cidade, coisas poderosas Deus vai começar a fazer. Deus começa a construir coisas novas nessa cidade. Por quê? Porque há uma mudança de território, há uma mudança de domínios, e quando Deus estabelece, o homem não pode quebrar. Nós não vamos ser uma igreja falida, uma igreja que não constrói nada, que não tem nada. Se algum de nós sobreviveu para comemorar 50 anos de igreja, né? Tem que ver se algum de nós vão sobreviver, né? Sabe lá? Mas nós vamos chegar lá e vamos dizer assim: essa terra não é a terra que nós conhecemos. Quem é mais antigo de 80, por exemplo, de anos 80, 90, aqui em Cruzeiro, aqui nessa esquina aqui da Capitão Neco, a engenheiro Antônio Penido, ali tinha um banco chamado Bamerindos, né? A agência era 1378, o número da agência. Tem gente quem nunca ouviu falar do Bamerindos, que nunca viu o Bamerindos aqui em Cruzeiro, não o HSBC, o Bamerindos. Levanta a mão aqui, faz favor. Levanta a mão bem alto. Levanta aí, só quero ver vocês, os novinhos da igreja. Tem uma turma antiguinha aqui de manhã, viu? Mas tinha um slogan lá do Bamerindos, lá no seu plano de capitalização, que era o TC Bamerindos. E lá no Faustão, ele sempre fazia um merchan dele no Faustão, né? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. O tempo passa, o tempo passava e o tempo voava, e Cruzeiro continuava numa boa. Só que agora o tempo vai passar, mas nada vai continuar mais numa boa. Os romperes de Deus, os domínios de Deus começam a mudar a partir de agora. A nossa geração que vem após nós,
eles vão viver o melhor momento dessa cidade. Nós vamos construir através de lágrimas, de suor, de luta, mas a geração que vai se levantar depois de nós, meu irmão, vai ver uma cidade forte, uma cidade próspera, uma cidade grande, uma cidade que avança, uma cidade que tem tudo que é necessário. Eu quero dizer para você, os domínios estão mudando, e se mudam na cidade, mudam na vida daqueles que moram nessa cidade, moram daqueles que moram na redondeza da cidade, porque a Bíblia diz que Jesus andava pela região, e a região onde ele passava, tudo era mudado. Eu quero dizer, tudo vai mudar na sua vida, coisas novas passam a acontecer a partir de hoje. Deus está dizendo assim: o futuro está sendo mudado agora. Quem reina não reina mais, quem é não é mais. Eu estou passando a vez. Quem tinha não tem mais. As chaves eu estou transferindo, os domínios, os controles, a influência, eu estou mudando, eu estou transferindo, eu estou dando. Quem já foi, não vai ser mais. Quem já foi, não vai ser mais. Porque agora é a sua chance, é a sua oportunidade. Do meio Deus vai levantar. Deus foi lá na 12ª junta de bois e falou assim: eu vou levantar Eliseu como profeta no teu lugar. Ou seja, você vai transferir o que você tem para ele, você vai levantar ele, porque ele vai te ajudar nessa caminhada. Eu quero dizer para você que nesse tempo Deus vai colocar alguém do teu lado que vai ser o seu sucessor. Mas não se preocupe, hoje, a partir de hoje, ele vai ajudar você a carregar o fardo. Deus vai levantar pessoas para te ajudar a carregar a cruz. Deus vai levantar pessoas para ajudar você a chegar aonde você precisa chegar. Porque a caverna para alguns era o fim, mas Deus foi na caverna e disse: a caverna não é o fim, a caverna é o começo de uma mudança, de uma transformação, é o começo da transferência, da mudança de domínio, da mudança de ambiente, do começo, é o começo de um novo tempo, de um novo ciclo na tua vida, é o começo das provisões que vão chegar, é o começo de um fogo novo que vai chegar, de uma unção nova que vai chegar, do poder novo que vai chegar, das estratégias novas que vão chegar. É o começo de um novo agir de Deus na sua vida. Deus vai começar a usar você de uma forma diferente para confundir aqueles que não são. Deus vai começar a te usar onde você está para confundir quem não é. Orabandá que derraço de comandar.